O conto desta semana fala sobre a missão absurda de resolver uma encomenda há muito esquecida na portaria, que leva Valdir a confrontar, através de sensações físicas e memórias automáticas, a dívida invisível que paralisa sua vida. A mão direita de Valdir pesava 5 quilos a mais que a esquerda. Não era impressão, era física pura. 5 quilos de memorandos não lidos, de recados anotados e esquecidos no bolso do uniforme, de chaves perdidas que ele não se dava mais ao trabalho de procurar. Mas principalmente a mão direita pesava por causa da encomenda. Não era exatamente qualquer encomenda, era a encomenda. Estava ali, 4 meses, 6 talvez. O tempo na portaria do edifício Santos Dumont era uma gelatina sem gosto. Os dias escorriam pegajosos, um em cima do outro. Valdir era o agente desse visgo, o mestre dos registros que nunca se resolviam. Bom dia, seu Valdir. Tem encomenda para mim hoje? Pode receber um pacote para 802? E o teu time, hein? Ele sorria, o sorriso padrão. Sim senhora, tudo bem, pode deixar. Os moradores adoravam seu Valdir. Era tão prestativo, tão disponível, um paradoxo ambulante, porque a verdadeira habilidade de Valdir não era ajudar, era conter, era fazer com que tudo, encomendas, recados, problemas, ficasse parado ali, naquela mesa de fórmica riscada, no limbo administrativo que ele governava. E a encomenda era a rainha do limbo. Um pacote marrom retangular, do tamanho de uma caixa de sapatos. Nenhum remetente legível. A etiqueta para a unidade 1204 estava borrada por uma mancha de chuva. O 1204 estava vago. Sempre fora. Mas a encomenda chegou e Valdir a registrou. Pacote para o 1204, remetente indefinido. E a colocou na prateleira de trás, onde a poeira do mundo se instalava com direito à cidadania. A missão hoje era resolver finalmente a encomenda. Ele mesmo se dera a ordem, num rompante de loucura matinal, entre o primeiro e o segundo café. Hoje você vai resolver aquela porcaria da encomenda do 1204. Uma decisão, um movimento, algo positivo, construtivo. Então veio o freio. Era físico mesmo. Um peso que descia do ombro direito, escorria pelo braço e se ancorava no pulso. 5 quilos a mais. A mão sobre a mesa recusava-se a mover em direção à prateleira de trás. Era uma recusa fisiológica até. Uma alergia ao gesto de concluir. Vamos lá, seu Valdir, ele pensou com a voz interna que soava como um locutor de rádio cansado. Operação Encomenda Fantasma. Missão, descarte ou devolução. Procedimento padrão. 1. Localizar o item. 2. Verificar a etiqueta pela 1000ª vez. 3. Tomar a decisão. Simples. Uma sequência lógica. A mão, no entanto, argumentava com física pura. Não. E aí vinham as dívidas. Mas não as do condomínio. Outras, mais antigas. Uma névoa de muitos eu deveria ter feito, que se materializava como um formigamento nas costas. Deveria ter consertado a torneira da casa da mãe antes dela vender. Deveria ter ido visitar o tio no hospital, não na semana, mas no dia. Deveria ter segurado a mão do pai por mais 5 minutos naquela sala branca e fria, em vez de sair correndo para despachar um documento urgente. Documentos, sempre documentos, registros de coisas que não foram feitas. A encomenda marrom na prateleira era filha dessas dívidas, irmã da torneira quebrada, do tio esquecido, da mão não segurada. Um símbolo físico do deixar em aberto. E estar disponível para um movimento novo, jogar aquilo fora, tomar uma atitude, era impossível enquanto o sistema de cobrança interna estivesse em débito. Ah, mas é só um pacote velho, a voz do locutor interno dizia, tentando um tom leve. Joga no lixo e acabou. Ninguém vai saber, ninguém se importa. Também era possível somente esperar. Esperar que, de modo inevitável, sua importância fosse naturalmente se decompondo na prateleira.
A mão direita não se convenceu. Valdir olhou para ela como se observasse um artefato estranho grudado em seu corpo. Ele forçou um comando cerebral direto. Levante-se, vá até a prateleira. Foi como levantar um saco de cimento com um braço só. O corpo protestou. Uma onda de calor subiu da nuca. 2 passos. A prateleira de trás ficava atrás do armário dos extintores. Uma terra de ninguém. O ar ali era mais espesso. Cheirava a poeira e tinta desbotada. E lá estava ela, a caixa marrom. Um pouco mais encolhida, talvez. A poeira formava um casaco cinza sobre o papel pardo. Valdir esticou o braço. A mão direita pesada, lenta, como se movesse dentro de um líquido grudento. Os dedos se fecharam em torno da caixa. E foi então que o acidente se apresentou. A ponta de seus dedos, com a pressão do peso e da hesitação, perfurou o lado da caixa. O papel cedeu com um estalo murcho. Valdir congelou. O braço, ainda esticado, segurando a caixa, agora violada. O peso na mão mudou. Não era mais o peso da obrigação. Era o peso de algo vazando, algo saindo. Ele puxou a caixa para perto do rosto, num movimento quase íntimo. O rasgo era uma fenda de uns 5 centímetros. Escuro dentro, sem cheiro, mas a sensação era de profanação. Ele não havia resolvido a encomenda. Ele a havia corrompido, falhado de uma forma nova e imprevista. O protocolo havia sido quebrado. A missão absurda resultara em um acidente ainda mais absurdo. O sorriso padrão havia desaparecido do rosto de Valdir. Sentado novamente, ele encarava a caixa ferida. A dívida não quitada tinha sido transformada. Agora não era mais uma encomenda não resolvida. Era uma encomenda violada. Um novo registro para a coleção interna. A mão direita ainda pesava, mas a sensação era diferente. O peso não era mais de inércia, era de curiosidade mórbida. O que havia dentro daquela caixa que ele carregava, metaforicamente, há anos? O que era aquela dívida, afinal? O locutor interno estava em silêncio. Nenhuma piada seca, nenhum comentário ácido. Só o zumbido da fluorescente e o eco do rasgo seco no ar. Valdir olhou para o rasgo, para a escuridão lá dentro, e a pergunta instantânea que brotou crua em sua roupa de ironia foi dirigida ao vazio da caixa, ao peso da sua mão, ao formigamento nas costas. O que eu devo realmente? Essa história agora é sua. Ela mora onde moram todos os contos da Casa 12, no espaço entre o que se conta e o que se cala. Se ela ecoou em você, curta e compartilhe este episódio com alguém. Afinal, algumas histórias só se completam quando são passadas adiante.